Mas essa última parte, nós vamos estar falando. Depois, nós ouvimos aqui palavras maravilhosas. Pastor Júnior trouxe uma palavra nos ensinando que nós não podemos ser omissos. Pais, nós não podemos ser omissos, nós vamos ser cobrados. Vai haver uma responsabilidade naquele último dia onde você vai ficar na presença de Deus e Deus vai falar para você o que você fez com os filhos que eu te dei. Cadê a direção que eu dei para você dar para os seus filhos, para ensinar? E não é uma revelação, às vezes, pessoal amado, está na palavra. Então, nós não podemos ser omissos. Nós vimos o que aconteceu com a casa de Eli. Mas o Senhor nos trouxe aqui uma direção de como nós levantarmos esse altar e trazermos de volta a presença de Deus. Se você está vivendo um Icabode, um momento de derrota espiritual, não é o teu fim, porque o Senhor, nós estamos na graça. E o Senhor é um Deus de segundas chances. Amém? Ele é um Deus que restaura. Jerusalém estava com o altar completamente destruído, mas o altar de Jerusalém foi completamente restaurado. Amém? Quando construíram o templo, levantam o altar, traz a palavra de Deus, traz a vontade de Deus. Depois nós aprendemos como ser jovens que têm uma vida cheia do Espírito através da oração. Amém? A pastora aqui ensinou como que a oração vai trazer a direção de Deus para a sua vida. Amém? E eu estou aqui para falar para você o seguinte: uma vida de oração gera para aqueles que oram uma vida de intimidade com o Espírito Santo. O pastor falou algumas coisas sobre isso aqui também. Você só vai conhecer Deus de verdade se você orar. Não tem como, mas eu já leio a Bíblia. Não é suficiente. Porque tem coisas para a minha vida, como o pastor falou que a gente estava conversando ali atrás, eu só não corto o meu cabelo porque foi uma direção pessoal de Deus para a minha vida. Eu só não uso maquiagem porque quem vê fotos minhas de antigamente, eu estou até de batom vermelho e unha vermelha. Então, eu só não faço mais isso, não foi porque um homem... E se um homem tivesse chegado em mim, eu tinha ficado brigado com ele. Mas foi Deus que falou para mim. Então, tem coisas de ordens pessoais que você só vai ouvir no secreto. Deus só vai revelar para você depois de você orar. E Deus, Ele vai comunicar com você. Então, você ter uma vida cheia do Espírito Santo, de intimidade com Deus através do Espírito, para você conhecer o Espírito, você tem que primeiro aprender dele na palavra. Amém? Porque hoje, essa semana eu estava orando muito, porque eu estava vendo como que a internet, eu quase não tenho escutado pregadores mais de internet, eu descobri que tem uma coisa terrível que pode acontecer conosco quando nós escutamos qualquer pessoa. O inimigo usa essas pessoas para lançar setas. E algumas setas podem nos fazer desanimar da nossa caminhada com Deus. Você pode escutar uma seta de que Deus não é mais com você. Quando Deus está falando, eu sou poderoso para restaurar e restituir na tua vida. Eu conheço uma pessoa que nessas noites que a gente orava aqui a noite toda, o diabo uma vez falou para ela, pastor, através de uma profetisa, que ela ia retroceder na fé. E ela recebeu. E ela falava para mim, não, Deus falou para mim que eu preciso quebrar o meu orgulho, não sei o quê, e dava toda aquela coisa. Um dia ela caiu endemoniada aqui, e eu coloquei a mão nela e na hora eu repreendi aquela palavra. O diabo manifestou, soltou ela, para a glória de Deus. Hoje ela está ministrando cura e libertação na vida de outras pessoas. Uma mulher que já teve uma criança encefálica nas mãos dela, e orou, e essa criança criou um cérebro. Veio para cá, aceitou as acusações do diabo. Então, nós temos que tomar cuidado. Eu não quero seta. Eu prefiro 1000 vezes escutar as pregações dos meus pastores. E, para te falar a verdade, eu creio que a palavra que eu escuto saindo desse altar tem mais valor na minha vida. Por quê? Porque eu também sou pregadora. E quando Deus quer comunicar com a igreja, ainda que eu não prego o que Ele quer, já aconteceu. Eu lembro de um dia, Deus mudou minha mensagem ali atrás. Eu falei, pai, não, né? Agora? E eu fiquei assim, era para eu pregar sobre os muros de Neemias. Uma palavra que eu já estudei tanto, mas eu queria aquela coisa mais certinha, sabe? Versículo e tal. Antes eu pregava muito mais no ensino. Então eu queria desse jeito. E eu não preguei. Sabe o que aconteceu? Na quarta-feira seguinte, veio um pastor de fora que pregou a mensagem que eu não preguei. Porque Deus não vai deixar de falar com a igreja dele, amém? Então, eu tenho convicção que nessa casa Deus fala. Porque Deus fala comigo.
Amém? Nós temos que trazer o nosso coração aberto para ouvir essa voz profética vindo do céu. Então, para apresentar para você, talvez você conheça as manifestações do Espírito Santo, mas para você ter certeza de que tudo que você está vivendo de Deus é de Deus, você precisa de um filtro. Amém? Porque a água, ela vem lá do rio. A água vem do rio. E ela pode até parecer que está limpa, mas ela está cheia de impurezas. Para essa água ficar palatável para mim, sem perigo nenhum de eu tomá-la e ter uma infecção qualquer, eu preciso de um tratamento nessa água, eu preciso de um filtro. E a palavra de Deus não é diferente. Paulo, ele vai falar que Satanás, quando ele quer enganar, ele faz até Satanás se transformar num anjo de luz. Não é assim? Não, Satanás se transforma num anjo de luz para enganar e, se possível, até os próprios escolhidos de Deus. E o que não deixa você ser enganado? Discernimento. E da onde vem o discernimento de Deus para a sua vida? Palavra de Deus. Então, essa coisa que eu posso ter uma vida sem a palavra é uma vida desequilibrada. É onde você vai na internet, aí hoje está cheio de reels, de pessoas praticando satanismo dentro da igreja. Porque ela um dia foi lá do centro, agora ela traz tudo aquilo, até os ensinamentos. E eu vou falar uma coisa para você. Eu gosto de escutar testemunho. Ensino das trevas eu não preciso. Porque eu tenho a luz, eu tenho a palavra de Deus. Então o Espírito Santo do qual nós vamos falar aqui hoje, nós vamos falar de alguém que é conhecido através das Escrituras de Deus. Quando Deus vem falar comigo, quando Ele se manifesta na minha vida, Ele não é nada estranho para mim, porque eu já conheço as ações dEle, eu já conheço a forma como Ele se manifesta, amém? E a primeira coisa que você precisa entender da pessoa, do Espírito Santo, é que Ele não é uma força. Ele não é uma força. Ele não está lá, Ele não é algo. He is not something. Ele é alguém. He is somebody. Ok? Ele é uma pessoa. E é uma pessoa que a palavra de Deus ela vai nos dizer que Ele se entristece. Queria que você atentasse para a palavra de Deus que está lá em Efésios 4, 30, 32. Amém? Se alguém lá da projeção puder colocar para mim, por favor. Tá? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Amados, não entristeça o Espírito Santo. Amém? Porque você não pode entristecer algo. Eu posso entristecer esse óculos? Jamais. Eu posso entristecer uma força, por mais poderosa que ela seja? Não posso. Mas eu posso entristecer a pessoa do Espírito Santo. Amém? E nós vamos ver então que ele é uma pessoa que também tem vontades. Por que eu estou trazendo isso aqui? O primeiro conceito que eu quero que você tenha já determinado dentro de você, que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Então nós vamos estar falando o tempo todo de uma pessoa. Ainda que ele se manifestasse de algumas outras formas, estamos falando de uma pessoa. Amém? Então ele tem vontade. 2 Coríntios 12, 11. Olha só o que está lá em 2 Coríntios 12, 11. Tenho me tornado insensato. A isto me constrange. Não é essa palavra. 12, 11. Primeira de Coríntios. Desculpa. Primeira carta, né? Primeira carta de Coríntios 12, 11. Amém? Mas um só é o mesmo Espírito, que realiza todas estas coisas, distribuindo como lhe apraz ou como Ele quer a cada um individualmente. Você já viu esse óculos gritar para você? Eu não quero ficar onde você me colocou ele aqui agora. Não quero. O meu telefone, eu não quero te dar tal coisa. Gente, ele não tem vontade. Então, eu quero que eu provei com duas. Tem mais, tá? Se eu for na palavra, tem muito mais coisa que eu vou provar para você, que o Espírito Santo é uma pessoa. Mas só nessa você já entendeu. Uma coisa não se entristece e uma coisa não tem vontade. O Espírito Santo tem vontade. Amém? Então, olha só. Ele atua na terra
Agora eu quero que você vá comigo, porque aí tem muitas confusões, e na última eu não vou entrar aqui. O Espírito Santo, ele está na terra desde o princípio. Quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e ele vai estar até no último dia. O Espírito Santo não sai da terra. O que muitas pessoas se confundem é com a palavra que está lá em Tessalonicenses, aonde fala, né, que a maldade ela não vai atingir o seu ápice até que o Espírito seja tirado. Mas é essa dispensação da graça aonde o Espírito habita dentro de nós. Porque sem o Espírito Santo não existe conversão. É ele que convence o homem. Lá em João 16, né? 8 vai falar, ele que convenceu o homem do juízo, do pecado e da justiça. Não tem outro. Sem o Espírito Santo o homem não vai conseguir conceber a ideia de quem é Deus. É o Espírito que habita em Deus, que habita na igreja. A igreja é tirada, mas o Espírito fica aqui. Mas isso daí depois, vocês vão aqui nos teólogos da igreja e tirar as dúvidas de vocês. Amém? E a outra coisa que eu vejo, sabe, é que o Espírito Santo, ele manifestou de várias maneiras no passado. De várias maneiras, de formas grandiosas. E uma da forma mais grandiosa que eu vi, para mim, na minha opinião, foi no deserto. Quando Deus ele tira aquele povo ali do deserto e começa a trabalhar na vida daquele povo, o que nós vamos ver ali? Nós vamos ver um povo que era duro de coração, um povo que precisava da direção de Deus, mas que tinha muita mesmo dificuldade de andar dentro dos preceitos do Senhor. Mas o Espírito Santo estava com aquele povo, dando para eles a direção do caminho que eles precisavam ir, de que eles precisavam andar. E quando nós vamos lá no livro de Êxodo 14, 19, nós vamos ver uma manifestação gloriosa da parte do Senhor protegendo o povo. Então, qual que é uma das funções também do Espírito Santo na terra, além do que ele está fazendo com a igreja hoje, é proteger. E quando você olha lá o que está falando. Olha, então, para você não confundir a pessoa do Espírito Santo com o anjo. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Isso aqui, qual que é a condição que isso está acontecendo? O povo está atravessando o Mar Vermelho. Faraó está vindo atrás do povo. E o povo, eles começam a temer, e era para temer sim. Era um grande exército. Apesar deles terem visto o milagre da abertura do mar, o milagre aconteceu, mas agora o inimigo está me alcançando. Agora o inimigo está chegando perto de mim. E se ele chega perto de mim, ele não vai brincar comigo. Ele não vai só simplesmente me levar de volta para o Egito. Ele vai castigar aquele povo. Eles estavam sendo castigados, amarguramente castigados pelas mãos de Faraó. Só que Deus mostrou para aquele povo, com a presença do Espírito Santo. Eu gosto muito de perceber na minha mente essa proteção de Deus quando o inimigo vem atrás de mim, vem atrás da igreja para destruir com a igreja. Você não está sozinho, amados. Deus tem anjos que trabalham ao teu favor. Deus tem anjos acampados ao teu redor. Mas Ele também tem o Espírito Santo de Deus, que é Jeová Sabaote, que também é o Senhor dos exércitos e peleja por você. Ele não vai te deixar sozinho, abandonado nessa luta pela qual você está passando. Então essa nuvem, então aqui eu vejo o Espírito Santo como uma nuvem que cobria o povo durante o dia para proteger do sol, e uma coluna de fogo durante a noite para iluminar e também proteger eles do frio. Então, sabe o que Deus está mostrando aqui para esse povo e mostra para mim e para você? Porque a palavra não é só para a gente ficar com uma coleção de historinhas da carochinha, como esses monte de crianças estão aprendendo, e você chega para as crianças americanas principalmente, elas conhecem a Bíblia de capa a capa, mas elas têm a história de Jonas, sabe como que é um fairy tale? É só mais um mito, é só mais uma historinha, como a de Hércules, e não é verdade. Não é verdade. O anjo do Senhor protege sim, mas ali, quando Deus ele tem uma promessa nas nossas vidas, Ele vai colocar a presença dEle para levar você até aquele lugar da bênção. O que a única coisa que nós temos que entender é que nesse tempo, a presença ainda não habitava dentro deles. Era algo que guiava, era algo que direcionava. E nós vamos ver a palavra contando que quando a nuvem parava, eles paravam.
A nuvem avançava, eles avançavam. E para isso eles precisavam ficar prestando atenção. Tinha um líder, tinha alguém que guiava eles no deserto, para eles terem essa compreensão da pessoa de Deus. Mas eles estavam ali com algo visível. É isso que me faz. Gente, quando eu li a Bíblia a primeira vez e eu vi essas coisas, eu fiquei maravilhada demais. Porque era visível. Era visível. E eles não conseguiram ver o povo. A palavra de Deus fala que era dia para quem estava ali, ali o povo hebreu, mas era noite e trevas para os faraós. Sabe o que Deus faz quando Ele traz o Espírito Santo para a minha vida e para a tua vida? Ele traz confusão e escuridão para os nossos inimigos. Para de ter medo do diabo e ficar achando que o diabo tem tanto poder na tua vida, e começa a ver a glória de Deus manifestada na tua vida através dessa coluna de fogo, através dessa nuvem que paira sobre a sua casa, quando você verdadeiramente confia no Senhor. Porque nós temos vivido uma vida de derrota, sendo nós pessoas já protegidas por Deus. E aqui eles ainda estão na graça. Aqui ainda não tinha lei. Ali não tinha lei ainda, pastor Oscar. They are living by the grace of God, as me and you. Deus não me protege mais não, porque eu pequei, como o pastor falou. O teu ontem já é teu passado. Renova a sua aliança com Deus e começa de agora para frente. Não vou falar para você ficar pecando, abusando da graça não, que acho que você já entendeu. Que se você abusar da graça, você não chega. Ultrajou o Espírito da graça é outra coisa. Eu estou falando para quem está na luta. Eu estou falando para quem está caindo, mas está levantando. Eu estou falando para quem quer Jesus. Eu estou falando para quem tem dificuldades, mas está na peleja. Não abandona a peleja. Então o Espírito Santo de Deus, Ele está com o povo dele o tempo todo. Imagina se com aquele povo Ele estava, coisas muito mais grandiosas Ele prometeu para a igreja dele, e Ele está aqui. Eu queria que você entendesse que Deus, Ele fez uma promessa de algo maior ainda sobre a vinda do Espírito Santo. Quando nós lemos lá em Isaías 44:3, eu vejo aqui como uma das primeiras promessas que eu vejo na Bíblia, porque Isaías ele está datando os profetas, ele está bem antes ali de vários profetas que nós vamos ler na Bíblia. Então, por favor, coloque aí Isaías 44:3, por favor. Olha só o que está falando ali. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Família, aqui tem uma promessa. É uma promessa. Sabe, eu converso muito com a pastora Lísia e a gente ministra muito na vida da Hannah e da Radassa, porque nós temos visto uma geração de filhos de pastores. Porque é muito cobrado. Porque é muito isso. Não, gente, é um privilégio. Ser filho de pastor é um privilégio. O teu pai e a tua mãe já quebraram maldições hereditárias que o meu pai e a minha mãe não quebraram na minha vida. Você hoje tem tudo para servir a Deus, porque você tem um pai e uma mãe que, se for pastor de verdade, eu não estou falando aqui dos falsos, eu não estou falando aqui de lobos, não estou falando aqui de cabrito, eu estou falando de pastores, homens levantados por Deus, mulheres cheias do Espírito Santo. Esses pastores têm um altar na casa deles. São pessoas que conhecem a palavra, que oram, que Deus está mostrando o perigo. São pessoas que estão vendo o alvo para arremessar o filho, tá? Os filhos são, flechas na aljava do guerreiro, e quem arremessa é você. Se você não tiver essa visão de Deus, você arremessa errado. Quantos pais, porque são mundanos, não conhecem a Deus, arremessam os filhos para cantos errados, para lugares errados. E aí você, quando cresce, que você vai corrigir essa rota, mas já está todo arrebentado. Eu falei aqui o testemunho do Davi Silva, como ele chegou e achou que tinha que ter um grande testemunho. Sabe qual que é o grande testemunho da vida de um cristão? É ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você não precisa de um testemunho de um ex-drogado, você não precisa trazer o testemunho de uma gogô, de uma prostituta. Você não precisa desses testemunhos. Deus faz uso do nosso mal, Deus faz uso do nosso pecado por causa da misericórdia dele, mas Ele não precisa.
O que ele precisa é de vasos cheios da glória, vasos cheios de azeite, pessoas que verdadeiramente carregam a essência dele, pessoas que verdadeiramente chegam aonde tenham que chegar, e a glória de Deus é manifestada naquele lugar. Elas conseguem ser exemplo de Cristo na terra, na vida da família, na vida dos filhos. Amém? Você precisa ser esse valente, você precisa ser esse guerreiro. Porque Deus, ele não está contando somente, igual Deus me usou para falar aqui, aquilo ali foi revelação vinda do Espírito Santo para vocês. Deus, ele já está contando com a igreja de jovens. Vocês não são a igreja do futuro. Jovens, vós sois fortes, vocês são a igreja de agora. E Deus já está contando. Eu entreguei palavra aqui que tem pessoas que Deus está apressando, ele quer logo. Essa pessoa tem que buscar, porque Deus quer entregar logo. Amém? Você tem que conhecer o Espírito Santo, saber que ele quer jorrar dessa água, e você precisa estar sedenta, você precisa estar sedento dessas águas, você precisa estar com fome desse pão que Jesus fala que ele é. Você precisa ter fome e sede da justiça de Deus. E essa justiça de Deus, o que é o bem na terra? É você olhar com indignação para aquilo que não agrada a Deus. Tem um monte de coisa desagradando a Deus, tem um monte de coisa errada sendo pregada na tua escola, e que muitas vezes você tem concordado, muitas coisas você tem falado, that's okay, it's just a little thing. Nós escutamos aqui várias vezes, e você tem aprendido que às vezes alguém falou, veio para mim, Deus falou para mim que a gente não tropeça muitas vezes em coisas grandes, não, foi a mãe da Larissa. É verdade, são as pequenas raposinhas que danham as mãos. É um pouquinho de música do mundo, é um pouquinho de filme mundano, é um pouquinho de violência, é um pouquinho de fofoca. E quando nós olhamos para nós, eu não estou pregando aqui legalismo, porque todos nós somos imperfeitos, mas não podemos estar acomodados com essas coisas. Nós precisamos compreender que nesse altar é exigido santidade. Deus, ele quer santidade nesse altar. Para você levantar um altar, você precisa trazer a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo, lembra quando Noé solta a pomba? A pomba vai, mas enquanto está tudo encharcado, enquanto está tudo molhado, ela não pousa. Sabe por quê? Ela não assenta na lama, ela não assenta onde tem putrificação. Para aquela pomba ficar, ela só ficou quando houve, Deus mandou o sol. Sol fala da justiça, fala de Cristo, fala da justiça. Sol fala de luz. A nossa vida, ela é como a aurora, é como o sol na aurora, ele vai manifestando e vai chegar uma hora que vai ser dia perfeito. Nós não podemos retroceder, nós não podemos conhecer algo hoje, dar um passo para frente e amanhã achar que é exagero e dar um passo para trás. Nós precisamos avançar e prosseguir e conhecer ao Senhor, como o pastor Júnior pregou aqui. Amém? Então nós não podemos avançar sem essa presença. Então eu já falei para você que o Espírito Santo é uma pessoa, que o Espírito Santo sempre esteve na terra. Nós vamos ver manifestações da presença de Deus em toda a Bíblia, mas nós vamos ver também que ele é o penhor. Amém? Eu queria que eles colocassem para mim Efésios 1:4. Amém? Efésios 1:4. Tá? Se alguém puder abrir aí, porque acho que eles estão com um pouquinho de dificuldade, abre para mim 2 Coríntios 1:22. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vou abrir aqui Efésios 1:4. Ela colocou. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, o penhor, isso daí está em 2 Coríntios 1:22, amém? E lá em Efésios 1:4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis nele no seu amor, e nos predestinou para filhos da adoção. É isso, um pouquinho, gente. 1:14. Ok, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus
para louvor da sua glória. Sabe qual é a função mais forte do Espírito Santo? Ele veio e ele já... O Espírito Santo como um penhor, gente. Um penhor era algo que, por exemplo, eu ia... um exemplo que eu vou te dar, eu ia comprar uma casa, eu assinava um contrato, ou naquela época, quando eles faziam os contratos de casamento, era deixado um penhor. Um penhor hoje, você deixa também quanto você seria o down payment. Não tem o down payment? Esse é o penhor. Então eu vou lá, eu coloco um pouco para garantir. Então, quando o Espírito Santo veio, Jesus pegou, o Pai pegou o Espírito Santo e colocou dele dentro de nós, ele estava falando assim: olha, você quer a certeza do restante da minha promessa na sua vida. Você pode dizer amém? Porque você pode ter certeza da tua salvação, você pode ter certeza que Jesus vai voltar, porque o Espírito Santo já habita em você. Amém? Então esse é o penhor. A palavra vai dizer também que ele é selo, ele sela. O que um selo faz? Se eu pego um vinho, se eu pego uma coisa cara, se eu pego uma carta importante e eu selo, o que acontece? Coloca ali um selo. O que eu estou falando? Principalmente numa carta. O que se representava o selo na carta? Somente aquele a quem essa carta está destinada pode abrir. Você é de Cristo. Amém? Você é selado. O Espírito Santo já foi aí. Ele colocou o carimbo, ele já colocou o selo. Você está lacrado, você é fechado. A palavra de Deus vai dizer que como filho de Deus, Satanás não te toca. Então você pode viver uma vida de confiança. Você pode ter convicção da identidade de Cristo em você. Amém? E outra coisa assim que nós vamos ver a presença do Espírito Santo fazendo é nos ensinando, é nos guiando. Então nós vamos ver lá em João 16:13, onde Jesus vai falar claramente dessa importância do Espírito Santo dando direção nas nossas vidas. Nós vamos ver também lá na carta de 1 João 5,16, não precisa colocar tudo, eu vou falando aqui, senão vai ficar muito prolongado, mas João, assim, 16:13 era o que eu queria que vocês lessem, o restante não. Então, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Sabe, muitas vezes a gente quer achar que Deus só vai nos usar quando a gente já conhecer toda a Bíblia, quando nós formos teólogos, e não. Um exemplo que eu gosto de dar usando a palavra é a mulher samaritana. Mulher samaritana, aquela mulher acabou de conhecer Jesus. Jesus fala, traz a revelação de quem ele é para ela. Uma mulher adúltera que estava escondendo, que não tinha identidade. Um encontro que ela teve sério com Jesus, a autenticidade dela aconteceu, que foi: você agora uma filha de Deus. Não importa aquilo que o pastor pregou aqui, não importa quem você foi ontem. Até aquela mulher encontrar Jesus no poço, ela era uma adúltera, mas depois ela se transformou numa grande ganhadora de almas. Ela trouxe uma cidade inteira para Jesus. Uma cidade inteira ela trouxe para Jesus. Porque o Espírito Santo, o que tem que estar em nós é a presença do Espírito Santo. E ele vai nos guiar, ele vai nos direcionar. Não precisa abrir, nós vamos ver lá Filipe, tá? Lá em Atos 8, a gente vai ver Filipe sendo guiado para pregar para um eunuco. Um eunuco de um povo longe da Etiópia, um outro lugar, uma outra nação, um outro país. E ele, aquele homem, ele experimenta a glória e a graça de Deus, e ele vai levar aquilo que foi revelado para ele através de Filipe, mas cheio do Espírito Santo, porque Filipe termina de pregar para este homem, para esse eunuco que não estava compreendendo ali a palavra de Deus dentro daquela carruagem, já possivelmente voltando para o teu país. Mas sabe o que eu acho tremendo? É porque Deus vai colocar você em lugares onde vai aparecer oportunidades, e Deus vai falar para você: prega, porque esse canal de bênção, essa vida que você está trazendo para mim, essa pessoa que você vai ministrar o teu evangelho, o meu evangelho na vida dela, ela pode ser uma pessoa que vai trazer mais de 1 milhão de almas para Jesus. Você não pode perder. Não fica olhando para a cor, para a raça, não. Deus, ele fala que ele pega do monturo e ele faz assentar junto com os príncipes dos seus povos. Não importa quem você é hoje, não importa isso que você está vivenciando hoje. Deus, ele tem capacidade de te pegar daqui e te soprar e te levar para cá. E eu vou te falar uma coisa que Deus precisa, que é a mais difícil, é o que o pastor pregou: é renúncia, é humildade.
Sabe por que Deus não está fazendo isso, irmão, nas nossas vidas? Porque nós não estamos nos humilhando o suficiente. Se Ele usar a gente um pouquinho, eu já sou a reverenda apóstola. Eu tenho que pôr uma cadeira ali, ó. Gente, não. Infelizmente, por causa dessa arrogância, dessa soberba, desse orgulho dentro de nós, o Senhor não pode nos usar como Ele gostaria. Pode. Então Ele precisa primeiro trabalhar e fortalecer o vaso. E para isso Ele vai pedir a vaidade, Ele vai pedir tantas coisas que às vezes são lícitas para todo mundo, mas para você não vai ser. Porque Ele quer você um vaso que tenha espaço para a habitação dEle. Ele quer te encher. E para isso você não pode ficar cheio. Nós vamos ver as experiências de Paulo. Nós vamos ver um homem cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver todo o livro de Atos. Gente, você não pode ser igreja. Você não pode ser uma igreja que quer ser avivada sem meditar muito nas cartas, em Atos dos Apóstolos. Porque nós somos esses apóstolos, nós somos essa igreja, nós somos esses discípulos de Deus que estamos aqui agora fazendo. Nós estamos vivendo o nosso tempo dos apóstolos, fazendo a missão que eles fundaram para nós. Eles são a foundation, mas nós somos o edifício. E nós precisamos fazer nossa parte. Nós precisamos levar o evangelho. Nós precisamos ser usados nos dons e maravilhas de Deus. Porque Jesus foi quem falou, sem sinais jamais crerão. Nós precisamos da manifestação da glória. Nós precisamos manifestar uma vida transformada para as pessoas. E nós vamos ver um homem. Você acha mesmo que se Ananias ali em Atos 9 não fosse um homem cheio do Espírito Santo, que soubesse ouvir Deus, ele teria ido lá para falar para Paulo? Nunca. Ele já ouvindo, já estava brigando com Deus. Mas como que eu vou? O homem está matando todo mundo. Você precisa purificar os teus ouvidos na presença de Deus, amém? Porque Deus, Ele fala. Só que Deus, Ele é assim. Ele fala. Você não ouve, você não obedece, Ele para de falar. Porque é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele deseja ser ouvido. Ele não pode ser contristado. Ele não pode ser apagado. E como que nós fazemos isso? Quando nós paramos de praticar e fazer aquilo que Ele está nos mandando fazer. Teve vezes que Paulo, lá em Atos 13, Paulo queria ir para um certo lugar, pregou o evangelho, e a palavra vai dizer que não foi o diabo que impediu, foi o Espírito Santo que falou para ele não ir. Quando Deus fala para você não vai, não faz. Eu lembro quando eu mudei lá para onde eu estava, até uma vez tinha umas meninas que faziam au pairs, que vinham na igreja, não sei se a pastora Lízia lembra delas. Uma delas dormia na minha casa, e ela falou, como que você dorme aqui? Como que você dorme aqui? O rapaz de cima usava drogas, ele não me deixava dormir. Um mês, eu comecei a ficar, eu falei, meu Deus, não vou aguentar. Mas era coisa forte, tá, gente? Parecia que ele pegava coisas assim, e ele soltava e fazia pum! E eu acordava. Era a noite inteira. Eu liguei pro meu landlord, eu falei, o que acontece aqui em cima? Aí o meu landlord falou, ele usa drogas e ele não dorme. Ele anda e faz, parecia que ele estava arrancando o chão, assim. Ninguém dormia. Eu orei a Deus. Eu falei, na evangelista, já pensei na hora, Deus pôs aqui para pregar para ele. Certeza. E a hora que eu fui orar, o Espírito Santo falou assim para mim, não é para pregar para ele. Não prega para ele. Eu falei, então, o senhor precisa tirar ele daqui, porque eu tenho certeza que essa casa foi o senhor que me deu. Eu estou lá tem 17 anos. E aconteceu uma situação, e ele foi tirado de lá naquela semana. Você precisa ouvir Deus. Você precisa ouvir Deus. Porque senão você faz as coisas erradas. Porque tem coisa que não faz sentido para nós, não. Se não for o Espírito Santo a revelar, você não vai ter direção. Porque você não vai conseguir entender as coisas do Espírito na tua carne. Você não vai. Então nós precisamos entender o que o Espírito está falando para a igreja. Nós vamos precisar entender o que o Senhor falou acerca do Espírito Santo ser o nosso Consolador. Igual o pastor pregou aqui, muitas vezes nós queremos o consolo das pessoas, vivemos pessoas frustradas. Frustradas, não é mesmo, pastora Elisa? Não que nós não tenhamos. Se eu tenho verdadeiramente o Espírito Santo e Deus quer abençoar alguém, Ele vai me enviar para essa pessoa para dar um abraço. Mas às vezes Deus quer curar a pessoa de dependência. Deus não está levando você, Deus não deixa aquela pessoa te ver, porque se ela te olhar, se ela te ver e te levar para a vida dela, você vai fazer dela um Deus.
Você vai começar a idolatrar aquele pastor, você vai idolatrar aquela pessoa, você vai achar que Deus só ouve a oração que ela faz. E Deus não permite. Porque o Espírito Santo, não é, pastor Elisa, é o nosso Consolador. Amém? Quando eu não tenho nenhum guia, quando eu não tenho nenhum teólogo para me ensinar, Ele é o meu teólogo. Ele é aquele que me ensina todas as coisas no nível daquilo que eu tenho capacidade de aprender na palavra. Não que Ele não tenha deixado pessoas para cuidarem de nós, mas não para gerar dependência espiritual, emocional nessas pessoas. Porque nós precisamos gerar não para nós precisamos gerar para Deus. Um bom pastor é aquele que a hora que ele sai, todo mundo fica. Porque ele não é do pastor, ele é de Deus. Porque tem igreja que o pastor sai, não é assim? Vai um monte atrás. Não. O dia que eu parar de trabalhar com a juventude, vocês têm que ficar. Amém? Vocês têm que ser a geração que vai levar para frente. Não pode, eu quero ser amada, tá, gente? Continue amando a tia ama o amor de vocês. Mas eu não posso ser Deus na vida de vocês. Eu não posso estar o tempo todo com vocês. Vocês precisam de ter o grande Consolador. Vocês precisam fechar. E aqui entra a parte da intimidade. Onde eu falei ali que se você não entender quem Jesus falou que o Espírito Santo é, se você não for ali começar a ler João a partir do versículo, a partir do capítulo 14, vai se estendendo e depois entender a promessa que ele fez, você não precisa, tia, o Espírito Santo estava com ou estava quando soprou lá, não se intrometa com essas coisas agora não, seja simples, seja humilde e só entenda uma coisa, Deus vai te dar quando você é sincero o que você precisa. Deus vai colocar na tua vida na medida certa. E uma coisa que Ele prometeu para mim e para você, que o Espírito Santo seria dado sem medida. Você não precisa ter medida. Amém? Outra coisa que as pessoas têm dificuldade, eu já recebi o Espírito Santo sim, mas quando eu canto aquela música que fala, né, para o Espírito Santo vir, gente, eu estou pedindo uma manifestação da glória dele, porque o Espírito Santo ele se manifesta de várias formas, ele se manifesta em mim, através de mim. Quando eu clamo por essa glória, e essa glória ela é manifestada na igreja, na casa de Deus, milagres acontecem, curas acontecem, paralíticos andam sem você colocar a mão em ninguém, porque é Ele, é disso que eu estou falando. Amém? Talvez você, irmão, você tenha o Espírito Santo, mas talvez você não tenha o dom da cura. Não é verdade? Mas vê o pastor Oscar lá da outra igreja e ele tem um dom de cura. E nós somos um corpo. E a palavra de Deus vai falar que é da vontade do Espírito Santo dividir os dons dessa forma. Para quê? Para gerar também dependência afetiva, para também nós não acharmos que nós... eu falei de uma coisa, mas você falou para mim... que eu estou falando aqui com o João me chamam de tia, e vocês não, tem adulto hoje, então você acabou de falar para mim que Deus não quer gerar dependência, Ele não quer gerar dependência não, mas Ele também não quer egoísmo, porque essa liga, porque a palavra Paulo vai dizer que nós estamos sendo edificados como um edifício, não é verdade? E tem uma argamassa, tem uma liga, e essa liga é o amor. E sabe por que Deus não dá tudo para um e deixa o outro ser, apesar que Ele multiplica na vida daquele que tem e usa? Nós vamos ver lá na parábola dos talentos, aquele que tinha 2 foi para 4, né? O que tinha 5 foi para 10, e o que tinha 1 enterrou, não ficou sem nenhum, ainda recebeu um juízo. Mas uma coisa que eu vou falar aqui para você nessa noite, se o Espírito Santo está dentro de você e ele verdadeiramente foi derramado, a Bíblia vai falar para mim e para você, lá em Romanos 5:8, que o amor de Deus já foi derramado dentro de nós. Então nós temos sim condições de amar, nós temos sim toda a condição de ministrar na vida de alguém que às vezes precisa num momento, porque tem hora que você precisa de muleta sim. Quando você está andando, eu não preciso de muleta agora, minhas 2 pernas estão boas, mas Deus o livre guarde se eu quebrar minha perna. Eu não vou precisar de uma muleta? Então tem pessoas que você precisa andar, só que vai chegar uma hora que ela vai ter que ter discernimento da hora que ela tem que parar de depender de alguém. Eu, no começo da minha caminhada com Cristo, eu orava muito com as pessoas, depois parei. Então Deus ele nos muda de ambiente. Então o que eu quero que você saia entendendo aqui então hoje? Qual foi a primeira coisa que você aprendeu do Espírito Santo? Ele é uma pessoa. Nunca pensa no Espírito Santo como uma coisa, como algo. Nós aprendemos que o Espírito Santo, ele nunca vai sair da terra. Ele vai estar aqui.
Ele tem ministérios diferentes. Esse é o ministério do Espírito Santo, a igreja. Mas quando a igreja subir, não era a igreja lá no deserto, e ele estava lá. Não era a igreja lá no começo, na fundação da terra, no começo, na criação, e ele já pairava sobre as águas. Ele vai estar aqui até o fim, trabalhando para que pessoas não se percam, para que pessoas vão para o céu. Qual foi a terceira coisa que nós aprendemos? Ele nos guia. Ele nos guia, né? Ele vai falar, ele nos guia. A outra coisa que nós aprendemos, né? Ele nos convence. Como eu acabei de falar aqui, por que ele tem que estar na terra até o fim para convencer? Você só se arrepende do teu pecado por causa do Espírito Santo. Na lei, o Espírito Santo. Nunca foi o homem. Tira da sua cabeça. Ah, mas na lei eram as obras. Não, na lei a salvação ainda era pela fé. Porque se não tivesse o sacrifício de animais, se eles não tivessem fé no sangue, não tinha, porque eles não conseguiam obedecer. Como eu não consigo, você não consegue. Então o que eu preciso que você saia daqui hoje entendendo? Que você também recebeu o penhor. Você não vai perder a sua salvação, amém? Você não vai sair dos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, você vai ter o compromisso e responsabilidade e fé com isso que já foi colocado de Deus dentro de você. Você vai chegar até o fim, amém? Você vai chegar até o fim, porque o Senhor já colocou o Espírito Santo. Ele já deu um down payment. Ele está falando para você: tudo o que eu prometi na sua vida vai se cumprir, sim. Você para de andar angustiado, triste, sentindo abandonado, porque eu não te abandonei. Essa é a palavra de Deus para você. Imagina que esse povo briguento, murmurador, a coluna estava lá protegendo. Imagina você, amém? Que Jesus já morreu e deu o seu sangue, já derramou o teu sangue naquela cruz. Imagina você, amém? E finalmente, amados, o Espírito Santo, na intimidade, ele vai me direcionar na minha vida pessoal, na minha vida coletiva, naquilo que eu tenho que fazer. Porque se eu não tiver essa intimidade, nós corremos o risco de fazer aquilo que parece ser de Deus. A Larissa lembrou que quando eu contei do Rob Love, o nome daquela loja, acho que é Rob Love, Love, né? Que tem aquela... aí esse que a Radassa falou. É a Rob Love, né? Aquele dono da Rob Love é da igreja do Rick Warren, de Cristo, mas o Rick Warren que fundou. E ele queria ser pastor, porque todo mundo é pastor na família dele. Todo mundo é pastor. E ele também queria ser pastor. Ele achou que o chamado dele também era pastor. Deus falou para ele: não é. Ele foi ser um businessman. E ele comprou, ele ajuda, igual o irmão citou aqui, milhares de pessoas com a riqueza que Deus deu para ele. E ele não era teólogo. Então, se ele não fosse uma pessoa sem visão e direção do Espírito Santo para a vida dele, se ele não tivesse intimidade, ele poderia ter vivido uma vida fracassada, frustrada, insistindo em ser pastor. Um livro que eu sugiro você ler é o Propósito da Eternidade, do John Bevere. Eu li a história desse pastor lá. Ele vai falar que Deus tem um projeto, um plano especial direcionado para você. Amém? E finalmente, Deus ele deixou para a igreja dele os dons, que é distribuído pela pessoa do Espírito Santo. Se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, só você que quer ser cheio do Espírito Santo, eu vou pedir para o louvor voltar e nós vamos cantar. Eu pedi para ela cantar 2 músicas aqui que Deus me deu. Eu lembro que uma vez eu tive um sonho que eu estava escutando uma música do mundo. E eu ia lá, desligava a música do mundo e eu colocava de novo. E era Eu Navegarei. E o meu cabelo estava sendo trocado e o meu cabelo volta ao normal. E esses tempos atrás eu estava adorando dentro da minha casa e o Senhor falou para mim: coloca Poderoso Deus e começa a cantar. Você não tem noção do poder de um louvor, quando esse louvor ele foi realmente ministrado no coração daquela pessoa que criou ele pelo Espírito Santo. Quando Deus dá uma música, ele dá essa música com unção para quebrar algumas coisas nas nossas vidas. E Eu Navegarei para destruir com o mundanismo, para destruir com a frieza espiritual. Em nome de Jesus, vocês não vão voltar para casa hoje com essa frieza espiritual. Vocês não vão voltar para casa de vocês com esse medo de se acercar ao Senhor. Vocês não vão voltar para casa de vocês temerosos do dia de amanhã, porque você sabe que amanhã Deus vai estar lá. Amém? Você vai confiar no Senhor e você vai ter temor de Deus. Não medo de Deus, mas temor do Senhor. Eu vou pedir, a pastora Lísia vai estar cantando aqui, eu vou pedir para o pastor Oscar, mas eu quero pedir para você, vamos apagar as luzes. E nesse momento, amém? Nesse momento,
Só aquela pessoa que quer viver o sobrenatural de Deus. Esse ano aqui na igreja, o nosso propósito é viver o sobrenatural de Deus. Eu já vivi experiências tremendas na presença de Deus dentro da minha casa. Já tive algumas aqui na igreja, sobrenaturais. Mas você precisa clamar e pedir essa presença sobrenatural de Deus. Não precisa pedir as que eu tive, pede as que Deus tem para você. Nós vamos estar orando, nós vamos intercalar aqui. A pastora Lísia também, eu vou pedir. A gente vai ter um tempo de busca, amém? É um tempo de busca. Eu vou pedir para que essas águas, essa promessa era que as águas, elas iam arrebentar. Quem aqui já viu quando uma cachoeira recebe aquela tromba d'água? É de uma vez, na verdade? E essas são as águas que venham para a sua vida hoje, amém? São águas que vão jorrar, e vão jorrar de uma forma tão maravilhosa, que você nunca mais vai ter sede de novo. Você vai viver na presença de Deus, amém? Você vai beber dessas águas todos os dias, e você vai ter tanta alegria no teu coração, e a alegria do Senhor vai ser tão forte na tua vida, que você vai exercer e executar tudo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, amém? O poder de Deus, a glória de Deus está na palavra dele, amém? A palavra de Deus, ela foi pregada aqui nessa noite. A palavra de Deus, ela começou a ser pregada aqui desde das 3 da tarde. Nós escutamos louvor, a banda pode começar, não tem problema não, eu vou ministrando e vocês vão começando. E olha só, você precisa perder esse medo do novo de Deus. Você precisa perder esse medo do fogo de Deus. Você precisa perder esse medo de se render. A minha oração hoje, quando eu estava na minha casa, foi: Pai, tira todo e qualquer medo que eu eventualmente tenha de me render completamente, de te entregar tudo. Não deixa o inimigo me confundir, não deixa ele me enganar. Você que verdadeiramente quer mergulhar no sobrenatural de Deus, eu quero você aqui na frente. Existe algo, eu não vou ficar falando, eu sei que tem pessoas diferentes, mas eu falo da minha vida. Como era gostoso para mim esse momento em que eu era chamada no altar. Eu brinco, gente, eu gosto de contar, porque coisa boa a gente pode contar várias vezes. Eu ficava só olhando. A hora que o pastor, a pastora que estava pregando falava: pode vir para o altar, eu tinha um lugar. Eu tinha um lugar que era meu lugar, e eu não gostava que ninguém tomasse o meu lugar. Eu corria pro meu lugar. E um dia o pastor Sebastião, eu tô lá no meu lugar e eu me derramava. Quem sabe aqui conhece a tia Sabrina, empolgada na adoração para a glória de Deus. E eu ali, o pastor Sebastião chega e fala para mim que chegou a hora de você começar a dar isso que Deus já tem te dado. E ali Deus levanta o meu ministério de libertação já naquela hora. Uma pessoa que era estéril, uma menina que o médico tinha com os médicos falar que ela nunca seria mãe. Ela tem 2 filhos hoje, para a glória de Deus. Naquela hora, se a tia não tivesse, aquele homem de Deus, não tivesse se levantado e ouvido a voz de Deus que falou ao meu respeito para ele, talvez teria falado alguma coisa, alguém, não sei. Mas aquela menina recebeu. Então, gente, para a glória de Deus, milhares de pessoas, para a glória de Deus, ouvem a voz da tia pregando nesses trens pelo poder do Espírito Santo. Quantas pessoas eu não sei, na eternidade eu vou saber. Porque é um ministério, o ministério evangelístico de rua, ele é um ministério que exige muita coragem e determinação, porque às vezes você não vê frutos. Aqui na igreja eu vejo. Comecei com 4, 5, agora olha o tanto, e tem mais que não vieram. Mas lá na rua eu não vejo. Então quando a gente não vê, às vezes a gente pode pensar que não está acontecendo. Mas você precisa exercitar pelos olhos da fé. Deus quer santidade, Deus nos quer em busca pela verdade. Esse louvor eu navegarei, eles vão sair todo agora. Eu quero que você implore de todo o teu coração. Existe, lembra quando eu falo? Vocês às vezes não acreditam em mim, gente, pode acreditar. Quando eu falo para você canta bem alto, é porque tem dia que eu tô lá, puxa, o Senhor fala canta alto. Canta alto que essa tristeza vai sair. Canta bem alto, levanta a tua mão para os céus e começa a glorificar e engrandecer o nome desse Deus que é maravilhoso na sua vida. Se eu fosse você, eu não perdia tempo não. Sabe por quê? Porque Deus, eu falei para Deus hoje, eu falo aqui, eu falei: Senhor, sabe por que eu não desisto? Sabe por que eu não desanimo? Quando eu estou abatida, quando eu estou fraca, quando eu acho que não vai